Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e que a palavra que o Senhor nos trouxe, essa palavra, ela transforme a sua vida. Não esqueça, Deus é bom. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se hoje esta palavra chegou a você, no momento que você esteja passando alguma dor, alguma perda, que hoje Deus afague o seu coração e traga paz dentro de você. E essa paz incondicional que Deus tem para nós é quem vai te manter. Nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Ele é a nossa esperança, a nossa certeza de que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Se você está enfrentando uma luta, Deus está do seu lado. Se o que você estiver passando, lembre-se, Ele não desiste de você. E Ele pode transformar a sua tristeza em alegria. Ele pode mudar a sua história. Basta você entender que você não está só. E que Deus, Ele te ama mais do que uma mãe ama um filho. Ele diz na sua palavra que até mesmo se uma mãe esquecer do filho que amamenta, Ele jamais esquecerá de você. Você não está só nesta luta que você está enfrentando. E quando você está com Ele, você vai vencer todas as barreiras. Você crê? Eu creio. Eu vou ler para vocês uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 12. Eu vou falar sobre a história de Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa. Quando ele nasceu, o seu pai tinha 100 anos e a sua mãe 99 anos. E este menino, ele era o menino da promessa. Porque Deus, ele não muda de ideia. Mesmo Sara tendo tentado atropelar os planos de Deus, mesmo assim, Deus foi fiel e justo para cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão, de que Abraão seria pai de muitas nações. E as promessas que Deus fez, todas foram cumpridas na vida de Abraão. E de Isaac não foi diferente. O filho de Abraão e Sara. O filho prometido por Deus. No tempo que Isaac enfrentou a fome naquele lugar que ele estava. E aí Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas passava pela cabeça de Isaac a ideia de ir para o Egito. Ele queria ir para o Egito. E vocês sabem o que simboliza o Egito na palavra de Deus. Um lugar de pecado. Um lugar de idolatria. Eles adoravam falsos deuses.
eram politeístas, mas o Deus verdadeiro eles não conheciam no Egito. E Isaac pensou em ir para lá, porque Deus disse que ele não fosse. Então, se Deus diz para Isaac, não vá para o Egito, é porque ele sabia que o plano de Isaac era de fugir para o Egito, por causa da dificuldade, da seca, da falta de alimento naquele lugar que ele estava. Só que quando você está com Deus, mesmo que falte, diante de você está faltando alimento, às vezes a alegria no coração. Mas se você está firmado em Cristo, a história muda. E ele estava firmado no Pai, no Criador dos céus e da terra. Porque aqui é o Velho Testamento. Jesus não tinha vindo ainda. Mas quando você vê o Pai, vê o Filho. E o que aconteceu? O capítulo 26, a partir do versículo 12. Diz que Isaac semeou naquela terra, porque ele ficou na terra da obediência. Ele não foi para o Egito. Ele obedeceu a Deus. E ele ficou em Gerar. E naquela terra, no mesmo ano, ele recolheu 100 por um, naquele lugar, onde era o lugar que Deus queria que ele permanecesse. Deus o abençoou. Porque se você obedece, você é abençoado por Deus. E Deus o abençoou. E ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu. Ele continuou prosperando e ficou riquíssimo. Mas eu quero que você não se atenha a bens materiais. A maior riqueza de Isaac não pode ser esquecida. Foi a bênção de Deus, a presença de Deus. E na presença de Deus, você é saciado. Não só daquela fome física, mas da fome espiritual que nós, como filhos de Deus, temos. Sede de Deus. Precisamos da presença de Deus. Precisamos da presença de Deus. E Deus está presente na vida daquele que obedece. E Isaac estava em obediência. Ele tinha muitos bens, tinha ovelhas, tinha bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus sentiram inveja de Isaac. E quando eles invejaram Isaac, eles entulharam todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado nos dias em que ele estava vivo. Então, os poços que o pai de Isaac havia cavado, os filisteus tentando impedir as bênçãos de Deus na vida de Isaac, eles entulharam os poços para que Isaac não tivesse condições de permanecer ali. E não só isso. Abimeleque, o rei dos filisteus, disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar. Aí foi para o vale de Gerar. Ficou distante daquele lugar. Não foi mais permitido ele estar ali, naquele lugar que ele foi tão abençoado. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Veja que interessante. Isaac não se rendeu e nem brigou. Ele não brigou. Ele não foi discutir com aqueles homens que entulharam os poços.
ele obedeceu a ordem do rei dos filisteus e saiu de Gerar. Foi para o vale de Gerar. Foi para longe. Mas o Senhor foi com ele. Por isso que quando você chega no versículo, a partir do 28, eu vou ler. Porque veja bem, Abimeleque, quando Isaac saiu daquele lugar onde o rei dos filisteus estava, de Gerar, do centro de Gerar, ele percebeu que a bênção seguiu Isaac. Eles não eram mais abençoados ali, porque a presença do abençoado abençoa as pessoas que estão ao lado dele. E Abimeleque foi pedir arrego a Isaac. Foi pedir para fazer uma aliança com Isaac. E sabe por quê? Ele disse aqui: vimos claramente que o Senhor está com você, ele disse a Isaac. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Ele se rendeu. Abimeleque entendeu que não era para brigar com Isaac. Veja como é importante o homem que obedece a Deus. Isaac era manso e pacífico e obediente ao Senhor. E Deus honrou. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, Deus confirmou na vida de Isaac. O Senhor disse: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aquilo que ele disse a Abraão, ele repete na vida de Isaac. E ele disse: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós somos abençoados pela atitude dos nossos pais. A descendência daquele que crê em Deus é abençoada. Até 1000 gerações. Tem Êxodo 20. O Senhor diz que aquele que o odeia, ele não é abençoado por Deus até 4 gerações. Mas aqueles que o amam são abençoados até 1000 gerações. 1000 gerações. Então, nós estamos debaixo da bênção. Mesmo que o nosso pai, que não é o nosso caso, o meu caso aqui, o meu pai era um homem temente a Deus. Foi para a glória. Está nos braços do Pai, gozando da alegria da vida eterna. Mas se você, o seu pai, ele não era um homem que confessava a fé em Deus, não se desespere. Procure saber, até 1000 gerações anteriores à sua, se havia um deles que amava a Deus. E tendo acontecido isso, você é abençoado. Você é abençoada. E você pode abençoar os seus pais. E você pode levar a fé aos seus pais. Se você crer, você pode transformar a vida dos seus pais. Eu lembro, há muitos anos atrás, uma amiga, uma irmã muito amada, Yarema, ela ainda não conhecia o Evangelho.
E ela tinha 2 filhos pequenos, e eu também tinha 3, e ela tinha 2 filhos pequenos, e ela falou sobre que não estava conseguindo vaga no colégio, que ela ia ter que mudar para outro lugar e estava preocupada onde colocar os filhos para estudar. E Deus, naquele dia, me lembrou que havia uma igreja que tinha uma escola nessa igreja, a Bereana, a igreja que eu tinha encontrado, conhecido a palavra de Deus. E eu falei para ela. E ela matriculou os filhos, e os filhos, conhecendo a verdade de Deus, olha a importância de onde você está colocando o seu filho para conhecer, para estudar, para ter conhecimento. Temos que ter muito cuidado com isso, principalmente nestes dias hoje. Mas o que aconteceu na vida dela? Os filhos dela conheceram a verdade e conduziram seus pais, Yarema e Luciano, a conhecer a palavra de Deus. E eles têm um ministério maravilhoso, esse casal, em nossas vidas. Eu faço um culto uma vez por mês aqui em casa e Deus, eles trazem o louvor. O louvor. E isso porque eles participaram de muitos encontros de casal. E nestes encontros com Cristo, encontro de casais com Cristo, eles louvavam, eles serviam a Deus, abençoando aqueles casais que estavam em crise ou que não conheciam a palavra de Deus e que passaram a conhecer a verdade de Deus através do ministério deles também. Porque o louvor é importantíssimo nesse ministério de encontro de casais. E eles faziam parte. Então eu louvo a Deus pela vida deles. E eu agradeço muito a Deus porque eles tiveram a oportunidade de conhecer a verdade de Deus. Eles abençoaram muito a minha vida depois. Porque na época, quando eu indiquei esse colégio, o meu esposo ainda não era evangélico. E eles, a Yarema, ela conheceu a palavra de Deus, o esposo dela começou a participar de encontro de casais e ela conseguiu uma ficha para mim e para o meu esposo. E Deus alcançou meu esposo. Naquele encontro de casais, eu já orava pela salvação dele há 7 anos. Passei 7 anos pedindo, Deus, abre os olhos espirituais do meu esposo. Que eu dizia, você precisa conhecer. Ele disse, eu conheço. Mas você precisa conhecer de verdade. Lê a verdade da palavra. Aí ele, não, mas eu já sei. Mas nesse dia, no encontro de casais, que eles nos deram a bênção de trabalhar para nós no encontro de casais. O meu esposo entregou a vida a Jesus em 1996. E até hoje, eu louvo a Deus pela vida deles, porque nós somos muito mais felizes hoje no nosso casamento do que antes dele conhecer a palavra de Deus. É bom ter Deus em nossas vidas. Às vezes, porque a vida da gente está fácil, nós estamos com saúde, nós temos uma boa renda, nós temos o que desejamos, bens, nós temos amigos. Aí nós pensamos que não precisamos de Deus, mas é a maior ilusão que o ser humano pode ter. Nós dependemos de Deus, porque tudo isso aqui vai passar. E nós não sabemos a hora que nós vamos nos encontrar com Deus. Porque a nossa oportunidade de salvação é até o dia em que nós partimos daqui. E eu não estou fazendo referência à religião, mas ao conhecimento da palavra de Deus. É essencial, porque você não pode entregar sua vida a alguém que você não conhece.
Você precisa conhecê-lo, conhecer a grandeza do amor de Deus para que você se entregue a Ele. E não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Jesus, Ele está voltando. Os sinais estão aí, tão evidentes. Estamos passando por situações tão difíceis, por dores, por perdas. Estamos passando. Estamos vendo a situação que está Israel. Os ataques dos terroristas contra o povo de Deus. É bíblico. No final dos tempos, o povo de Deus ia ser perseguido. Diz aqui, no livro mais atual do mundo, que não pode ser modificado. Nós estamos vendo os sinais. É tempo de buscar essa verdade. Precisamos estar preparados, bem atentos, porque o noivo vem aí. O noivo está às portas. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não devemos temer a vinda de Cristo, mas devemos desejar a vinda de Cristo. Porque é o começo de tudo, não é o fim. E o Senhor disse que ia abreviar os tempos, porque até os seus eleitos estão sendo muito tentados por causa da frieza espiritual, da falta de amor ao próximo e de adoração a Deus. A falta de reverência a Deus está muito grande, irmãos. Por isso que eu digo, acorde, igreja, desperta, porque o noivo vem aí. O noivo está chegando. E ele quer te dar vida. Ele tem vida para você. A palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Creia. Questione Deus. Pergunte a Ele. Ele vai te responder. Por quê? Ele tem resposta para tudo. E não adianta você querer modificar essa palavra para responder às indagações que você só terá a resposta quando chegar na glória. Jesus Cristo, ele disse para Tomé: vem, Tomé, toca nas minhas chagas. Porque Tomé tinha falado que só ia crer que Jesus tinha ressuscitado se tocasse nas chagas dele. E o Senhor Jesus, com todo amor e misericórdia, deu essa oportunidade a Tomé. E disse: vem, Tomé, toca, para que você creia. Mas feliz aquele que não tocar nas minhas chagas e nem me ver, creia. Este é feliz, aquele que crê sem precisar tocar nas chagas. Tem gente que só quer entregar a vida a Jesus se vir um grande milagre. Ei, você está vivo, é um grande milagre. Você está respirando, é um grande milagre. Você precisa conhecer o autor da vida. Que aí você não vai precisar de nenhum milagre para amá-lo, para adorá-lo, para crer nele incondicionalmente. Há uma guerra espiritual muito grande.
porque o noivo está chegando. E o aperto está, cada dia, as dores de parto estão cada dia mais frequentes, mais fortes. Mas se você ficar firme no autor da vida, você terá uma vida eterna com Ele na glória. Não deixe que as coisas do mundo entulhem a sua vida espiritual. Não deixe. Faça como Isaac. Os filisteus entulharam os poços, mas ele voltou a cavar os poços. Voltou a cavar os poços. E você volte de onde você parou espiritualmente. Foi alguém que te disse que Deus não existia e você parou por causa disso? Sem estudar a palavra? Simplesmente achou mais fácil acreditar na mentira do mundo? Quando foi? Quando foi que você parou de acreditar e de seguir a verdade? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Ele, pela cruz. Estude sobre a cruz. Às vezes você estuda tanto outras coisas que têm a sua importância em determinado tempo de sua vida. Mas depois reconheça aquilo que você procurou tanto aprender. Terminou não te levando a nada. Mas quando você resolve conhecer essa verdade, estudar esta palavra, aí você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Com Ele, vale a pena a vida. A vida só tem sentido quando você reconhece a sua essência. Quando você olhar para a vida e você encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é o Pai. Você reconhecer que o Pai enviou o seu Filho, que estava com Ele na glória, antes da fundação do mundo. Ele enviou o Filho para sofrer na cruz, pagando o preço dos seus e dos meus pecados. Quando você reconhece essa verdade, você nasce de novo. Como Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. E você vai nascer de novo. Você vai entender que as dores que nós enfrentamos neste mundo